Recentemente, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão das redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB. A decisão foi fruto de uma ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral, que acusou Marçal de abuso econômico, alegando que ele estaria monetizando cortes de seus vídeos online. A suspensão afeta perfis no Instagram, X, antigo Twitter, TikTok, Discord e YouTube, além de seu site oficial. Trata-se de uma ordem da Justiça Eleitoral de São Paulo. Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura da capital paulista. A medida vale, até pelo menos, o fim da campanha eleitoral. Em caso de descumprimento da decisão, Pablo Marçal pode ser multado em R$10 mil por dia. Devem sair do ar os perfis do candidato no Instagram, no YouTube, no TikTok e no X, o antigo Twitter. O site oficial da campanha também está na lista. A decisão é do juiz Antônio Maria Patinho Osors, da primeira zona eleitoral de São Paulo. Ele atendeu a um pedido do Partido Socialista Brasileiro, PSB, que acusa Pablo Marçal de abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação. O empresário pode recorrer dessa decisão. Logo após a ordem vir a público, Pablo Marçal disse que a justiça agiu com objetivo eleitoral e que ninguém vai conseguir pará-lo. Ele já anunciou o uso de contas reservas. Pablo Marçal assumiu a segunda colocação na disputa eleitoral de São Paulo, segundo pesquisa do Datafolha. Com 21% das intenções de voto para o primeiro turno, ele ultrapassou o atual prefeito, Ricardo Nunes, e está logo atrás de Guilherme Boulos, o candidato do PSOL. De Brasília, Renan Melo Xavier. Lembrando, meus amigos, só na conta do Instagram, o Pablo Marçal tem 13 milhões de seguidores. Marcelo da Fonseca, nós discutimos muito, né, essa coisa das eleições e a participação das redes sociais. Eu até falava que, na verdade, o carro-chefe seria o tempo de TV e de rádio, que poderia esclarecer, né, para a grande massa sobre os projetos desses candidatos. Mas você acredita que isso vai acabar ajudando ou prejudicando a campanha do Pablo Marçal? Porque o Brasil inteiro tá falando sobre isso. WT, só que o Pablo Marçal, né, ele depende muito das redes sociais para manter, né, os seguidores e os eleitores, como se diz, mobilizados, né? Eu acho que esse tipo de decisão pode afetar o coração da campanha dele. Porque lembrando que o Pablo Marçal não tem nem tempo de televisão, né? Ele já anunciou que não vai usar recursos do fundo para fazer campanha, então ele depende muito das redes sociais para conseguir fazer a mensagem dele chegar. Agora, ele já está anunciando, como disse o Renan, novos perfis, né? Não sei se a justiça vai ser rápida para bloquear esses outros perfis que ele está anunciando. Sem dúvida, cria um fato político grande hoje. O Pablo Marçal passa mais um dia ficando em evidência, né, na campanha de São Paulo, mas isso ao longo das próximas semanas pode ser um tiro no coração do candidato, né? Que vai ter dificuldade em manter a campanha dele muito ativa. Bom, lembrando que essa determinação da justiça, eu acho que ainda não entrou em vigor, porque já foi comunicado e tudo, só que tá aqui, ó. A conta dele ainda tá no ar, Marcelo. Tá no ar por enquanto. Normalmente leva algumas horas, né? Pra poder tirar, o Twitter, né? O Instagram, o Facebook vão ser notificados e aí a justiça costuma dar um prazo rápido, né? Pra que eles retirem as campanhas. E aí o ouvinte que quiser saber mais sobre a campanha, tanto de São Paulo, né, que tá pegando fogo, com o Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, quanto a campanha de BH, né, com os candidatos com uma agenda muito ativa, eu convido para ir lá no itatiaia.com.br, tá tudo lá. Diogo da Luz, analista político, destacou que essas acusações são graves e precisam ser devidamente apuradas para que não se crie um ambiente de falsas denúncias ou impunidade. Ele enfatizou que existe uma crescente discussão sobre o possível abuso de direitos por parte de Marçal, que supostamente estaria se beneficiando de estratégias digitais inovadoras para impulsionar sua campanha. Uma notícia que saiu ainda há pouco sobre a Justiça Eleitoral, que determinou a suspensão dos perfis das redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o Pablo Marçal. A decisão foi tomada após a ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral, e afeta os perfis de Marçal no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e também no YouTube, além do site oficial dele. Na ação, o diretório do PSB argumenta que Marçal estaria cometendo abuso econômico ao promover cortes monetizados de seus vídeos. Por isso, eu vou passar a palavra aqui para o Diogo da Luz para fazer uma análise sobre tudo isso, porque, Diogo, tem chamado bastante atenção e é fato que o Pablo Marçal ele tem crescido cada vez mais nas pesquisas, né?
Sem dúvida. Nós temos dois assuntos distintos e muito importantes aí, né, David? Um deles, duas acusações extremamente graves que precisam ser apuradas. Nada deve ficar no vazio. Agora, depois de feita a denúncia, a gente entende que em algum lugar tem o crime. Ou a falsa denúncia, ou, de fato, a comprovação daquilo que se denunciou. Não pode ficar essa coisa no ar. Especialmente quando eu vejo o Datena dizer que um membro de um partido se gaba de ter mandado soltar o Pablo Escobar, não, o André do Rap, um sujeito extremamente conhecido e notório por uma série de crimes, me preocupa demais, porque como que pode o Datena dizer isso, sendo que quem soltou foi o judiciário, com base em regras legais estabelecidas no país. Então, esse ponto, me parece, precisa ser apurado, porque, de algum lado, alguém está cometendo crime. De outro, eu vejo essa discussão muito forte de pessoas querendo tirar Pablo Marçal da corrida eleitoral, porque ele estaria abusando do direito e se valendo de benefícios que não entendi quais são ainda, porque até onde eu compreendi, o que ele faz é criar uma série de repetidores das suas mensagens. Esses repetidores conseguem muito sucesso e são remunerados pelas redes sociais. Essa é a regra de quem divulga uma mensagem por muitas vezes, consegue êxito e acaba ganhando. Isso é o que entendi até agora. Mas, principalmente, eu estou vendo discutirem demais o direito dos candidatos e um que estaria atropelando o direito do outro. Eu quero saber quando vão discutir o direito do eleitor, que todos os candidatos dizem estar aqui para defender. E me parece que nada mais justo que deixar o eleitor escolher quem ele prefere. Se o Marçal vai crescer mais ou não vai crescer, não sabemos. Mas ele só vai crescer se os eleitores se interessarem por ele, como qualquer outro candidato que traga boas propostas, bons discursos e fale aquilo que o eleitor realmente quer ouvir. Para mim, o senhor nessa campanha tem que ser o eleitor e ninguém mais. Pois é, Diogo, você tocou num assunto fundamental, né? Que é justamente sobre a questão de discussão de propostas. Mas o que a gente tem visto na disputa pela prefeitura da maior cidade do país são trocas de acusações, né? Onde o próprio Marçal acusa o Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes de serem usuários de drogas. Então, fica nessas acusações. E o debate que deve ser o de propostas quanto às soluções dos problemas, muitas vezes a gente não vê, né? De fato, isso está acontecendo, David, mas não é a primeira nem a segunda e certamente não é a última vez que a gente vê. Quem se lembra da primeira campanha eleitoral, em 1989, quando começou a redemocratização do país, as disputas entre Maluf e Brizola, por exemplo, eram hilárias e atraíam muito a atenção das pessoas. E nenhum dos dois estava realmente forte no páreo, porque corria por fora com muito mais intensidade o Fernando Collor de Mello, que foi quem ganhou. E desde então, todas as campanhas a gente vê figuras assim, trazendo discussões que não são diretamente do assunto. Mas a minha impressão é que, neste primeiro momento de pré-campanha, podemos dizer, porque a campanha de verdade mesmo começa com a televisão, embora ela não tenha tanta importância, mas ela desperta o eleitor para começar a pensar no assunto. Essa campanha de propostas tende a aparecer nos últimos 30 ou 20 dias. No primeiro momento, o eleitor quer entender um pouco o caráter dos candidatos e depois, se ele gostar até aqui, aí ele vai olhar para as propostas. Outra questão também que você tocou num ponto que eu acho que é chave, porque o Marçal ele cresceu nas redes sociais justamente por causa de alguns recortes que ele pediu para o pessoal fazer e com esses recortes as pessoas acabaram ganhando também engajamento e milhares de pessoas viram esses vídeos. Agora, como que a justiça deve agir caso realmente essa determinação siga, né? De fato, acredito que a defesa do Marçal vai recorrer para que reverta essa decisão da justiça, mas caso permaneça, de que forma também, eventualmente, a justiça deve agir para punir essas pessoas ou se não há nenhum tipo de punição prevista para aquelas que repostam esses recortes, que fazem esses recortes e que ganham volume também nas redes sociais? Até onde eu vejo, se de fato essas pessoas estão sendo monetizadas pelas próprias redes, não há nenhum crime eleitoral e nada a fazer. O que eu acho é que fica a lição mais uma vez. Criou-se uma legislação eleitoral extremamente confusa e complexa para proteger os que já estão com mandatos e concorrem à reeleição.
principalmente no legislativo, até porque foram eles, legisladores, que fizeram essa lei. Ela é tão complexa que quase ninguém consegue cumprir. E o que ela não consegue prever são as novas tecnologias, as novas formas de comunicação que estão crescendo rapidamente. Então, me parece que seria uma boa hora de reflexão e pensar que essa lei eleitoral é um entulho que atrapalha muito mais o eleitor na sua tentativa de compreensão do que qualquer outra pessoa. Precisaríamos rever muitas das proibições que não estão fazendo nenhum sentido.